Bom dia. O computador meio que deu pane, né? Esse computador não é mole. Mas bom dia. Deixa eu ligar aqui, pronto. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, né, do nosso livro, como eu falei para vocês na aula anterior, Europa, um velho continente ou um continente velho. Queria que vocês abrissem agora o livro, agora é conteúdo novo. Então, o que a gente vai ter que ter em mente a partir de agora é a Europa e suas especificidades, que eu já falei em aulas anteriores, que foi o berço da Revolução Industrial, e a gente vai entender por que foi lá, e a ideia mesmo do que nós falamos na aula anterior, de um mundo dividido, e aí eu falei com vocês de uma Europa dividida, e a gente vai entender o que aconteceu e por que essa Europa ficou dividida. Mas isso a gente vai falando conforme as aulas forem acontecendo durante o capítulo 5, tá bom? Primeira coisa, abram um livro. Eu quero que vocês escrevam no caderninho de vocês exatamente o que está aqui no slide. Coloquem capítulo 5, Europa, um velho continente ou um continente velho? Né? Lembra que lá no início do nosso conteúdo do ano, uma das primeiras coisas que nós falamos foi regionalização. Nós falamos de regionalização e eu falei que existiam várias formas de regionalizar o mundo, né? E uma das formas que eu trabalhei com vocês foi o conteúdo em que nós trabalhamos regionalização histórico-geográfica, que eu falei de velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo. Lembra? Colocamos mapas no caderno, nós olhamos lá o livro também vinha, né, pegando pedacinho por pedacinho do nosso mundo para a gente entender o que que é isso. Então, olha, vamos lá. Velho mundo, quais são os continentes que fazem parte dele? Novo mundo, quais são? E novíssimo mundo. Então, vamos lá. Velho mundo, a Europa tá, não é? Europa, África. Novo mundo, as Américas, Norte, Central e Sul. E novíssimo mundo ou novíssimo continente é a Oceania, que foi a última a ser colonizada, né? Até pela distância geográfica mesmo, dentro do processo de colonização, foi a última a ser colonizada. Então, a Europa é um continente, é o velho continente? Eu posso falar que ele é o velho continente? Com certeza, a Europa é o velho continente. Ela é caracterizada como velho continente exatamente pelo contexto histórico-geográfico. Vamos lá, respondam aí no caderninho de vocês. A Europa é um velho continente por características históricas e geográficas, né? E é um continente velho? É um continente velho em que sentido? Na faixa etária da população. Sim, percebe-se que a Europa ela é um continente envelhecido. A população do continente europeu, dentro da pirâmide etária, que a gente vai falar bem mais à frente nesse conteúdo, vocês vão perceber que é uma população envelhecida. Mas por que isso? Porque os casais eles optam ou por não ter filhos ou por ter um, se tiverem. E aí o que acontece com a população? A população está envelhecendo, não tem aquele ciclo de novas pessoas surgindo. Percebe-se que é um continente velho. Existem países da Europa que os próprios governantes eles pedem para que os casais tenham filho e pagam a esses casais, para que tenham pelo menos um filho. A França, tempos atrás, eles fizeram uma política maçante mesmo, né, na cabeça da população para que eles tivessem mais de um filho, mas por que tanta preocupação? Lembrem-se que o mercado de trabalho ele é ocupado pela população jovem e adulta, não é ocupado por uma população velha. Essa população velha, ela aposenta, e se ela aposenta, ela precisa de todo o apoio do governo para que haja o que? Aposentadoria. Não podemos ter mais aposentadorias do que pessoas trabalhando, senão a máquina pública quebra, tá? Então vamos lá. A Europa é um velho continente? Dentro do conceito histórico e geográfico, é velho continente. A Europa é um continente velho? É. A população europeia está envelhecendo, está envelhecida. Se a gente pegar a pirâmide etária da Europa, a gente vai ver que a população europeia é composta, em sua maioria, por adultos e idosos, e não por jovens e crianças. Isso é uma preocupação muito grande, tá? Então, falar essas duas frases está, ó, bem correto. Vamos lá, continuando. Primeira coisa, claro, não tem como falar de Europa, não tem como falar de geografia sem a gente trabalhar de uma forma muito intensa com o mapa, né? Então a gente vai ter que olhar aí e saber localizar. Lembrando, no oitavo ano vocês vão trabalhar, nós vamos trabalhar junto, todos os continentes, todos.
Primeiro agora a gente vai falar da Europa, depois nós vamos falar da Ásia, depois nós falaremos da África, depois nós falaremos das Américas, da Oceania e a Antártida, e aí a gente finda o conteúdo. Então, tem que olhar o mapa e saber localizar a Europa. Eu preciso agora, nesse exato momento, saber, dentro desse mapa mundi, né, aonde é que está a Europa? Então, deem uma olhadinha, olhem aí o livro de vocês, na hora da abertura também já tem um mapa da Europa, então prestem atenção para a gente poder desbravar esse continente cheio de interesses, né? Um tanto quanto charmoso, de um clima maravilhoso, uma vegetação completamente particular. A gente vai trabalhar um pouquinho cada um desses aspectos, tá? Esse é o mapa que vocês têm igual no livro de vocês, tá? Vocês têm um mapa bem semelhante, o mapa da Europa, né? A Europa e todos os países que compõem esse continente. Não confundam Europa com União Europeia. União Europeia é bloco econômico. Toda vez que eu dou aula, os alunos cismam em me perguntar isso. Ah, mas e a União Europeia? União Europeia é um bloco econômico. Bloco econômico tem a ver com economia. Nesse exato momento, a gente está trabalhando localização, aonde fica a Europa, quais países compõem esse continente, e mais à frente a gente vai entender vegetação, tá? Clima, entender por que o clima na Europa é frio. Né? A gente chama de clima temperado. Por que ele tem baixas temperaturas? Tem a ver com a posição geográfica? Não tem a ver com a posição geográfica? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, tá bom? Então prestem atenção aí no mapinha da Europa para a gente não se perder. Ainda, infelizmente, quando eu peço para localizar em prova o continente, alguns alunos não conseguem. Então, vamos olhar lá atrás, ó, o mapa mundi completo e onde fica a Europa, tá bom? Então vamos lá. A Europa é o berço do capitalismo. Nós falamos isso na aula anterior. Na nossa revisão, eu falei para vocês: o berço do capitalismo é a Europa, século XV. Olha que importância econômica a Europa tem para o mundo. O berço. O que quer dizer o berço? O nascimento. Toda vez que um professor fala o berço de tal coisa, aonde surgiu? Tá? Então, onde surgiu o capitalismo? Na Europa. E a primeira revolução industrial, onde aconteceu? Na Europa. Olha só, capitalismo, primeira revolução industrial, introdução do socialismo na Rússia. Vocês não esqueçam que a Rússia está nesse contexto, palco da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mudança geográfica no século XX. Que mudanças geográficas foram essas? Gente, pós-Segunda Guerra Mundial, alguns países perderam território, outros ganharam. A gente vai ver que o mapa da Europa, antes da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra, ele tem um outro desenho. Então, aí a gente tem mudanças geográficas, influência geopolítica, a União Europeia, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente, a União Europeia é o bloco econômico mais importante do mundo. Do mundo, não há outro mais importante. Ah, mas o Mercosul é importante. É importante. Mas o que tem a gente fala que um contexto perfeito é a União Europeia e está na Europa. Olha que continente interessante, tá? Países com elevado nível socioeconômico, milhares de imigrantes, baixo índice de natalidade. O que é baixo índice de natalidade? Lembra da nossa frase anterior? Um continente velho? Então, índice de natalidade, taxa de crianças nascendo, taxa de exatamente isso, taxa de número de filhos por casais. Essa taxa de natalidade ela está baixando, está deixando a Europa um continente velho. Isso é uma característica de país desenvolvido. Quanto mais desenvolvido, maior o grau de escolarização da população, menor o número de filhos, tá? Então isso é muito comum. Então a Europa ela sofre, eu acho que um dos maiores problemas hoje deles é manter uma população economicamente ativa, que é uma população jovem, sabendo a gente que a Europa tem um problema gravíssimo com taxa de natalidade e o envelhecimento da população é uma consequência muito grande, tá? Então todas essas características do continente europeu são de suma relevância. Prestem atenção, cara. Olha só, ser berço do capitalismo, berço da primeira revolução industrial, palco de duas guerras mundiais. Olha que continente interessante para a gente aprender. Bom, então vamos lá, dando sequência. A ocupação do espaço europeu. A Europa e a Ásia formam um único bloco continental. Por favor, não tem nada a ver com bloco econômico isso, tá? Um único bloco continental. Que bloco continental é esse? Que a gente chama de Eurásia. Eu não sei quantos de vocês já ouviram esse nomezinho. Eurásia, Europa e Ásia. O que divide a Europa da Ásia? Alguém tem ideia? É escrito aí, ó.
Já dei a cola para vocês, né? Uma cadeia montanhosa chamada Montes Urais. Então, a Europa e a Ásia ela é uma sequência continental, única. Tanto que quando a gente olha a Europa e a Ásia, a gente fala, caramba, parece que é tudo junto, né? Quando a gente olha um mapa que não é um mapa de relevo. A impressão que a gente tem é que ela é única, é um único contexto, e não é. O Montes Urais divide. O que é o Montes Urais? Uma cadeia montanhosa de extrema importância que divide dois continentes, a Ásia de um lado e a Europa de outro. A Eurásia, né, a ideia da Eurásia aí, que a gente falou na aula anterior, como é que seria a ideia da Eurásia? É uma ideia única de um único continente, só que é, com certeza, dividido aí, fragmentado pelos montes Urais, que a gente só consegue ver mesmo direitinho quando a gente olha um mapa da Europa e da Ásia, que a gente chama de mapa de cadeias montanhosas, que a gente vê a divisão, tá bom? Então, o cume, pico mais importante, a cadeia montanhosa mais importante que a gente tem na Europa e na Ásia é o Montes Urais. Sem essa divisão, a gente não saberia em que parte do território nós estaríamos, tá bom? Então, é um divisor natural de suma importância que divide a Europa e a Ásia. Bom, vamos lá. Conhecido como Velho Mundo, como eu já falei com vocês, a gente sabe que a Europa é o Velho Mundo, porque dentro do processo de colonização foi o que a gente sabe que a Europa colonizou o resto do mundo, né? Então foi o primeiro a ser habitado, desenvolvido, então é conhecido como Velho Mundo. O continente europeu, aí ele vem com as limitações geográficas. Limita-se a oeste com o Oceano Atlântico, a sul com o Mediterrâneo, ao norte com o Ártico e a leste com a Ásia, sendo que o Montes Urais, que é a cadeia montanhosa de suma relevância, divide a Ásia e a Europa, que senão, né, seria um continente único, o que a gente denomina de Eurásia. A importância do continente europeu reside no fato dele ter sido palco das maiores transformações da humanidade. Lembra que eu falei lá no início? Berço do capitalismo, berço da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, berço da Primeira Revolução Industrial. Caramba, olha que continente importante. Várias transformações históricas na humanidade e de algumas de suas mentes mais brilhantes. Na Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, mentes brilhantes que ele fala são de pensadores. Vários pensadores surgem, né, no contexto educacional mesmo e de pesquisa na Europa. Tá? Então, é um continente de muita relevância. Por se localizar totalmente no hemisfério norte, tem uma altitude que fica em torno de 340 metros do continente europeu, apresenta clima frio e temperado. Então, olhando o mapa da Europa, eu consigo ver que a Europa está totalmente no hemisfério norte. O que está no hemisfério norte é o que está acima da linha do Equador. Tudo que está acima da linha do Equador é norte, tudo que está abaixo da linha do Equador é sul, tá? Então, ela está totalmente localizada no hemisfério norte, próxima ao círculo, ao Ártico. Temos ali uma baixa radiação solar e por isso um clima temperado. Temperado, quando a gente usa isso na geografia, lembrem-se, baixas temperaturas. Existem regiões nórdicas da Europa que têm menos 30, menos 40 graus de temperatura. Então, uma temperatura extremamente fria. Esse clima frio, muito frio, propicia uma vegetação, que é a tundra. Anotem aí no caderninho de vocês. Europa, clima temperado, predomina, né? Clima temperado, e a vegetação que acompanha esse tipo de clima é a tundra. Ah, mas o que é a tundra? Caramba, nunca ouvi falar nesse tipo de vegetação. Tundra é uma vegetação de conífera. O que é conífera? Lembra do pinheiro de Natal? Assim, ó, um pinheirinho de Natal, que quando a neve cai, escorrega. Na seleção natural, a gente sabe que esse tipo de vegetação era a única que sobreviveria a um clima tão frio. As folhinhas são fininhas e a neve escorrega, e aí essa árvore consegue sobreviver a esse tipo de clima tão frio. Aí eu coloquei o clima, né, totalmente no hemisfério norte, completamente próximo ao Ártico, então a gente tem temperaturas extremamente baixas pela sua posição geográfica, a gente tem uma minimização aí de radiação solar. No século XVIII, o fator fundamental para o desenvolvimento da Europa foi a primeira Revolução Industrial, né? Que desde então gerou um alto processo de desenvolvimento à região. Por que a primeira Revolução Industrial foi na Europa e não foi em outro local do mundo? Por que foi lá na Inglaterra, na Europa? Por quê?
porque lá existiam as maiores reservas, que a gente usa o termo jazidas, de carvão. A maior reserva de carvão do mundo estava lá na Inglaterra, na Europa. Por isso aconteceu lá. Ah, mas por que que precisava ser lá por conta do carvão? Porque o carvão era a fonte de energia da época. Lembrem-se que as máquinas elas eram alimentadas com o uso do carvão mineral. Então, as indústrias tinham que estar próximo da fonte de matéria-prima que alimentava ela para funcionar. E por isso foi na Europa. Tá? Então, vocês imaginem só toda a transformação no século XVIII que a Europa passou com a primeira Revolução Industrial. Vantagens e desvantagens do continente europeu. Aí, tamanho e localização. Vantagem e desvantagem. Turismo, né? Poxa, o turismo na Europa é extremamente é, interessante para o resto do mundo, né? A população ela tem sonho. A França, com todo o seu romantismo, a Inglaterra, com a ideia ainda da, da nobreza, né? E tem as desvantagens que eu coloquei aí, tá? Controle de imigrantes, a gente tem um controle muito grande. Uma outra desvantagem que a gente consegue perceber na Europa, muito interessante, é a baixa taxa de natalidade. Essa é uma desvantagem tamanha para a economia do continente europeu. Regionalização do continente europeu, páginas 66 e 67. Tá aqui para vocês poderem, eu coloquei aí logo o que significa regionalizar, páginas 66 e 67, que eu quero que vocês leiam, mais uma vez a nossa tarefa para a próxima aula, eu quero que vocês leiam como é que aconteceu a regionalização do continente europeu. Lembra o que é regionalizar? Não lembra? Vamos pegar, vamos fazer como pesquisa o que é regionalizar e por que regionalizar. E dar uma lida nas páginas, 66 e 67 do livrinho de vocês, tá bom? Então, essa é a nossa tarefa para a próxima aula. Um beijinho, fiquem com Deus, tá? E bons estudos.